Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos ao canal A Serviço da Administração. Meu nome é Thiago Batista, sou produtor de eventos e gestor de grupos de excelência aqui no CRA São Paulo. Bom, nesse início, como vocês já sabem que é de costume, quero bater um papo aqui, conhecer um pouco mais sobre vocês através do nosso chat no YouTube. Então, já vão colocando aqui no chat para mim de onde você está nos assistindo, se é a primeira vez que você está aqui no nosso canal, se você é uma pessoa que já tem proximidade desse tema, vamos aproveitar esse momento aqui que a gente tem de interação, e eu já estou vendo que tem muita gente aqui já deixando algumas informações. Vou dar aqui boa noite para o Carlos Alonso, que está já parabenizando o nosso evento, ao José Lima, do estado do Piauí. Nós temos também aqui Alex Bagdad, dando boa noite aqui para nós também. Jesus Belo, de Monte Azul Paulista, São Paulo. Fernanda Casagrande está conosco também. Ver quem mais está por aqui. O Wagner Ramos, dando boa noite. A Vera Cerqueira, de Salvador, Bahia. A administradora Cibele Ligório, que está sempre aqui com a gente. Seja bem-vinda, Cibele. Ela é de Jundiaí, São Paulo. João Hermógenes, de Itacaré, Bahia, aqui conosco também. Fico muito feliz quando eu vejo pessoas aqui do Brasil todo participando com a gente. Vamos ver quem mais está por aqui. A Wanda Fagundes, de São Caetano do Sul, seja bem-vinda. Pelo jeito aqui não tem ninguém pela primeira vez aqui no nosso canal, por enquanto nenhuma manifestação. Quero até aproveitar essa informação já para convidar você que ainda não faz parte aqui do nosso canal, o canal A Serviço da Administração, para se inscrever. Eu sei que está frio, está difícil tirar o dedo aí da luva para clicar lá no botãozinho, mas faça esse esforço por você, que eu tenho certeza que vai valer a pena. Só para contextualizar, hoje no CRA São Paulo a gente tem 38 grupos de estudos, que em conjunto somam aí mais de 500 profissionais que trazem conhecimentos, né, aqui para vocês gratuitamente através do nosso canal, principalmente por meio de webinars, como estamos realizando aqui hoje. Então, são várias temáticas. Hoje a gente tem uma realização do grupo de administração estratégica e planejamento, mas temos também grupo de logística, de administração de condomínios, de gestão de pessoas, de perícia judicial. A gente tem gestão da qualidade, franquias, enfim, são muitos para eu enumerar aqui para vocês, mas podem ter certeza que se inscreveram nesse canal, vocês vão ter acesso sempre a muito conteúdo atual ligado ao campo da administração para ajudar na carreira de vocês, nas empresas. Então vem com a gente, faça parte dessa família de já mais de 33 mil inscritos do canal A Serviço da Administração. Conto muito com a ajuda de vocês. Se vocês já gostaram também do nosso tema de hoje, né? Já deixa o like também no nosso vídeo, aquele famoso joinha, para ajudar ao YouTube a entender que esse é um conteúdo relevante e que esse conteúdo consiga alcançar o maior número possível de pessoas. Se você quiser me ajudar ainda mais, já compartilha esse link aqui do vídeo nos grupos de WhatsApp, com os colegas profissionais. Essa é uma forma aí que vocês estarão nos ajudando e com certeza ajudando também aos colegas, né, as pessoas que buscam conhecimento para se atualizar e se capacitar cada vez mais para o mercado de trabalho. Bom, esse é um dos meus principais recados, convites aqui, iniciais, mas também não posso deixar de comentar do nosso perfil do Instagram. Eu sei que a maioria aqui usa Instagram. Instagram é uma forma fácil de vocês terem acesso a informações sobre a profissão da administração, também, por exemplo, a nossa agenda de eventos. Então tá aqui na telinha nosso arroba para vocês não esquecerem, já peguem o celular, já segue a gente, @CRA_SP. Vocês vão ver que lá tem muito conteúdo, tudo muito fácil de visualização para vocês, então fica essa minha dica para vocês seguirem a gente no Instagram. Bom, vamos ver quem mais que está chegando aqui no nosso chat. A Vanessa disse que é a primeira vez aqui no canal. Olha, Vanessa, seja muito bem-vinda. Se você puder, venha fazer parte aqui do nosso canal, já se inscreve, clicando aqui no botãozinho inscreva-se. Lembrando, pessoal, se você se inscreveu e não quer perder nenhum conteúdo, já lembre-se também de ativar o sininho, porque toda vez que a gente estiver ao vivo aqui, vocês vão receber essa informação. Vamos ver quem mais está por aqui. O Henrique Camelo Moreira, de São Paulo, primeira vez no canal. Seja bem-vindo, Henrique. Não sei se tem algum estudante aqui também de administração ou de outra área, mas vocês também são muito bem-vindos. Por enquanto, nenhuma manifestação. Deixa eu ver quem mais está por aqui. A Elaine Cristina. Boa noite, Elaine. O Igor Laguna, de Poá, São Paulo.
Ó, tem também o Otávio, de Maringá, Paraná, seja bem-vindo. A Islene Costa, de Campina Grande, seja muito bem-vinda também. Tem o Francisco Leonardo Moura Cruz, de Itapajé, Ceará. Olha que bacana, muito feliz de ver gente de todos os cantos do nosso país aqui conosco. A Luana Cordeiro está aqui com a gente também, do Rio de Janeiro, estudante de administração. Os estudantes estão sempre por aí, ó. Que bom vê-los aqui conosco. E por falar em estudante, eu já lembrei de certificado, né? Que eu sei que vocês sempre têm algumas dúvidas com relação ao certificado, usam essa nossa apresentação para apresentar como horas complementares na faculdade, então já vou tirar algumas dúvidas de vocês. E também já vale para os profissionais que gostam de utilizar esse certificado para postar, por exemplo, no perfil do LinkedIn, né? Para mostrar que está sempre se atualizando. Bom, a primeira etapa para conseguir o certificado de participação é fazer a inscrição no evento. Se você já fez, não tem problema. Se não fez ainda, corre lá no site do CRA, se inscreve e aí a primeira etapa está concluída. A segunda etapa é muito simples, a gente vai colocar um link aqui no nosso chat. Vocês vão clicar nesse link, digitar o CPF de vocês e pronto. Vocês marcaram a presença e solicitaram o certificado de participação simultaneamente. Com isso, a gente vai enviar o certificado de participação para vocês em até 2 dias úteis, combinado? Simples assim, pessoal. Bom, vamos ver quem que está mais aqui com a gente. O Alexandre Pinto, de Natal, Rio Grande do Norte, que legal, está aqui com a gente também. Elinalva Ferreira, está no 8º período do curso de administração, seja muito bem-vinda. Bom, é isso, feliz de ver esse pessoal aqui com a gente, interagindo. Muito obrigado, gratidão. Não esqueçam de curtir aqui o nosso vídeo, se inscrever no canal. E para dar início aqui, o start aqui no nosso evento de hoje, vou pegar aqui a minha cola. Como vocês já sabem, o tema de hoje é Glocal, interatividade entre espaço e tempo nas relações humanas, com o subtítulo Administração, Glocalidade e Democracia. Teremos 2 participantes, o primeiro deles, que é o nosso moderador, o administrador Eduardo Piedade, que é o coordenador do nosso grupo de excelência em administração estratégica e planejamento aqui do CRA São Paulo. Ele é diretor da Knolog Comunicação e Gestão, pesquisador stricto sensu de ciências humanas e sociais, e nosso principal convidado aqui é o professor doutor Eugênio Rondini Trivinho, que é professor do Programa de Estudos Pós-Graduados em Comunicação e Semiótica da PUC São Paulo. Quero, em nome do CRA São Paulo, agradecer a presença dos nossos 2 convidados aqui, e para a gente começar, eu já vou dar boa noite para o professor Eduardo Piedade e já passar a palavra para ele seguir com o nosso evento. Boa noite, professor. Muito boa noite, Thiago. Eu agradeço a introdução. Dedico meu boa noite nessa noite fria ou noite boa para fazer um evento online, né? De preferência quentinho, seja no escritório, seja no quartinho, seja onde for, mas aquecido e atento a tudo que o nosso convidado especial nos trará de conhecimento essa noite. Combinado. É contigo agora. Opa, então é para já. Senhores administradores de todo o Brasil, sejam muito bem-vindos. Administradores, assim como eu tenho ouvido muito, em demasia, as mais variadas versões relativas à cybercultura, à cibernética, à invasão midiática, à pulsão midiática, os termos ligados à mídia, em especial durante a pandemia, que fez deste veículo de comunicação algo tão presente nas nossas rotinas, tem feito com que muita dúvida surja, muita curiosidade surja. E eu percebo também que muita coisa sem nenhum lastro, ou sem aquela consistência ideal que nós administradores tanto gostamos e predicamos, seja difundida como se fosse verdade, não sendo. E sempre quando você trabalha com um elemento que, ainda que pareça verdadeiro, não é, você acaba construindo castelos sobre areia. Eu trago hoje a vocês, e tenho muito prazer, em nome do GEAP, o nosso Grupo de Excelência em Estratégia e Planejamento, algo que certamente é estratégico e que certamente pode ajudar muito o planejamento das empresas, das carreiras, dos cursos universitários, da vida de cada um de nós. Ele é, como já disse o Thiago,
Ele é professor do programa de estudos pós-graduados em comunicação e semiótica da PUC de São Paulo. Ele é coordenador geral do Centro Interdisciplinar de Pesquisas em Comunicação e Cibercultura da PUC. Doutor em Ciências da Comunicação pela Escola de Comunicação e Artes da USP. Referência para assuntos internacionais da Associação Nacional dos Programas de Pós-Graduação em Comunicação, da Associação Brasileira de Pesquisadores em Cibercultura, do Conselho Científico Editorial de Periódicos Especializados em Comunicação. Organizador e orientador de pesquisas, de ensaios de crítica da comunicação, da civilização midiática, da cultura pós-moderna, da cibercultura e de publicações das quais eu destaco com carinho muito especial, porque já as li. Glocal, Visibilidade Midiática, Imaginário Booker e Existência em Tempo Real. Ou A Dromocracia Cibercultural, Lógica da Vida Humana na Civilização Midiática Avançada. Quando o GEAP pensou neste evento, pensou no título Glocal, que é um tema que o nosso convidado vai explicar muito melhor a todos nós. E assim chamamos Glocal a interatividade do espaço-tempo nas relações humanas. Só que o nosso convidado reescreve este tema, que inclusive vai compor o nosso certificado oficial depois do CRASP. Agora sob ótica de uma grafia especializada, de quem é pai, de quem é referência nesse tema. Ele assim chama Glocal, interatividade entre espaço e tempo nas relações humanas. Ou ainda, administração, glocalidade e democracia. Para lidar com os temas administração, glocalidade e democracia, eu tenho o prazer de introduzir ao nosso convívio e já delegar a ele a palavra. Professor Eugênio Trivinho, muito boa noite, seja bem-vindo à Casa do Administrador. Boa noite, Eduardo. Boa noite, Tiago, que está na nossa retaguarda técnica, na coordenação. Boa noite a todos e todas que nos acompanham. É, para mim, uma grande honra, um grande prazer estar com vocês. Quero fazer a minha saudação e dar os meus agradecimentos a todas as autoridades do CRA São Paulo, a presidência, os coordenadores, supervisores, todos e todas, em nome de quem eu gostaria de alcançar todos os membros e membras do Conselho Regional de Administração em São Paulo, membros e membras, profissionais, empresários, empresas, estudantes, e alcançar os membros e membras dos demais CRAs brasileiros nos outros estados e no Distrito Federal. É uma satisfação muito grande para mim falar a vocês sobre o fenômeno Glocal. Matéria que eu venho pesquisando há pouco mais de 20 anos. E mostrar a vocês, ainda que em traços gerais, como as formas de glocalização reorganizaram a vida social em escala planetária, reescalonando a administração como área de conhecimento, como campo de atuação e como vetor de organização da sociedade. Especificamente, o nosso foco, ao tratarmos do Glocal, será ou serão as relações entre administração, glocalização e democracia, como já foi anunciado por Eduardo, nosso mediador. E
Obviamente, em razão desse tema, eu tenho que dizer que pode, de alguma forma, ele dar a entender a ousadia de alguém que, de fora da área da administração, ou da administração como área de conhecimento, fora da área de administração como campo de atuação, a ousadia de alguém que estaria, então, falando sobre administração. Na verdade, nesse sentido, eu tenho que fazer uma inversão. Eu tenho que aprender com vocês. E, nesse sentido, é óbvio que não é a minha intenção, senão, ao invés de falar sobre administração, é de reler o contexto social histórico em que a administração se insere, se desenvolve e se expande. Mais especificamente, meu interesse é o de compreender a administração como área do saber, como campo de atuação, como vetor de organização da sociedade, no fluxo da história tecnológica mais recente, isto é, comunicacional. E o mais importante será, portanto, essa leitura contextualizadora, com base em alguns conceitos com os quais eu venho trabalhando nestes anos. E a reflexão assim se encaminha. O que é Glocal? Glocal é um neologismo que diz respeito à imbricação, de modo tal que não se pode mais separar. A imbricação, melhor dizendo, a mescla, a hibridação entre o local e o global. O local em que o nosso corpo está e o global representativo das redes de comunicação em tempo real. Já volto a isso com um exemplo bastante prático e esclarecedor. Preciso falar sobre a história do termo, sucintamente. Glocal, como termo, nasceu no campo corporativo automotivo japonês. Nas 3 últimas décadas do século XX, digamos dos anos 70 para cá, o termo foi utilizado em economia, na administração de negócios, no campo da indústria, para se referir à relação entre uma matriz fincada num determinado país e as suas filiais espalhadas por alguns países. De modo tal que vocês têm como paradigma uma instância de princípios globais, estratégicos e operacionais, que são vocacionados a serem aplicados pelas filiais, localmente. Esta, digamos, característica entre local e global como dimensões mescladas jamais será perdida. O termo migra muito rapidamente nas últimas 3 décadas do século XX. De área, sai do campo propriamente corporativo, vai para a ecologia, tendo se tornado muito comum dizer pense global, haja local, ou pense globalmente, haja localmente. Migra para a área de esporte, enfim,
entram no espaço universitário. E ele passa, portanto, a ser redefinido pelas ciências humanas e sociais. Ele é aplicado para o estudo da sociologia da cultura, para o estudo do consumo, para o estudo da ação social, enfim, em diversas áreas das humanidades, mais especificamente, mais robustamente, na sociologia. E eu lembro aqui um sociólogo pioneiro nesse estudo sobre as formas de globalização da cultura, do consumo, da ação, Robert Robertson. E eis que, então, o conceito tem a sua transição por áreas do saber e chega à área de comunicação. E é aí, então, que eu me situo, e esta é a razão da minha fala a vocês hoje. Na área de comunicação no Brasil, eu tenho esculpido esse conceito com uma semântica bastante específica para poder compreender a civilização mediática, multimediática, aquela baseada em meios de comunicação de massa, interativos, híbridos, enfim, a civilização comunicacional avançada. Braço mais historicamente recente do capitalismo industrial. Nessa área, e agora eu quero chegar àquele exemplo a que me referi antes. O que é o glocal? O glocal pode ser entendido por referência àquilo que estamos, neste momento, fazendo. O glocal é a união inextricável, como eu disse, entre o local em que o nosso corpo está e a nossa consciência atua e os conteúdos globais representativos da rede em tempo real. Explica a nossa experiência agora. Cada qual, estando no escritório, em casa, no carro, em qualquer lugar, onde estão vocês neste momento? Eduardo, nosso mediador. Tiago, no CRA São Paulo. Eu aqui. Onde estamos? É o nosso local de acesso, recepção, transmissão, irradiação, e a partir deste local, nós fazemos, por mediação tecnológica, resultados acontecerem à distância. Eis que estou na tela de vocês. Eis que Eduardo estava na minha tela. Eis que Tiago estava na minha tela. Cada qual do seu lugar, encontrando-nos na rede. Muito bem. O nosso corpo está num determinado local onde deságua a rede de comunicação. Ao mesmo tempo, nossa imagem do local em que estamos está em vários lugares, sem que tenhamos que sair do lugar. O local não é mais exclusivamente local. Ele agora tem a rede. E a rede é planetária, passa por fios, satélites. Não sabemos por onde passa, até chegar onde está o nosso corpo. E nós também não estamos somente
na rede global. Exclusivamente. Há uma relação que não pode mais ser separada. A nossa experiência aqui, cada qual de onde está, ouvindo agora minha voz, recebendo minha imagem, está em um local localizado. A rede não deixa mais os locais impunes. Eles já são uma outra coisa. Eles são um local enredado. E, nesse sentido, nós temos nem local, nem global. Nós temos um híbrido. Nós não estamos nem no local, nem no global. Estamos no entre. Nós estamos no intervalo concreto. E que é exatamente a rede misturada com o local em que o nosso corpo está. Desliguemos o aparelho. Não utilizemos nenhum equipamento de rede. Voltamos ao local exclusivamente. Ligamos o aparelho. A rede perpassa o nosso local de vivência. Já estamos no glocal. O glocal na área de comunicação pode ser entendido como esta mistura entre o vivido do corpo, onde ele estiver, e a globalidade que os conteúdos que desaguam no local representam. O glocal, neste sentido, tomado estricto senso, envolvendo tecnologias de comunicação, de massa, digitais, interativas, foi uma invenção tecnocultural do capitalismo para salvaguardar o seu desenvolvimento, sua expansão e sua sobrevivência no tempo histórico. Esta invenção, o glocal, assim posto, surgiu na história com a primeira máquina capaz de vincular um local a outro na velocidade da luz. Quer dizer, no tempo real tecnológico. E então nós temos o telégrafo elétrico instituindo, no campo da produção, da administração do Estado, a localização dos locais. E a história vocês conhecem. Depois do telégrafo elétrico, nós tivemos o telefone de base, tradicional, o rádio, a TV, a internet, a web, não são a mesma coisa, e todos os seus desdobramentos. Essa perspectiva opera para esta noite com a ideia do local tomado como mediado pelas tecnologias de comunicação. Há um local lato sensu, que não depende da mediação tecnológica. Tem a ver com a mistura de culturas, com as mesclas no campo da culinária, no campo das ações, no campo da língua e assim por diante. Eu não vou tratar desta localização mais aberta nesta noite. Quero tratar exclusivamente da localização stricto sensu, aquela que tem a ver com mediação diretamente tecnológica. Muito bem. O contexto em que cada membro e membra desta audiência
o meu contexto do nosso mediador, Eduardo, onde ele está agora, do nosso coordenador técnico, Tiago, onde ele está agora, o contexto de cada qual é chamado, se não é nem global nem local, de contexto local. O contexto local é aquilo que pontilha, digamos assim, a cidade, o país, o planeta. É este local de acesso, recepção, transmissão e radiação. E por aí vocês têm a escala da glocalização como o processo derivativo do fenômeno local. Glocalização como o processo pelo qual o local, como fenômeno, se institui progressivamente, diversificadamente, aprofundando suas raízes na vida social em todos os setores. A escala do fenômeno representa a expansão da comunicação eletrônica para o mundo inteiro. E isso, de alguma forma, introduz uma qualidade diferenciada na vida humana. A vida humana não foi glocalizada senão a partir do século XX. E, uma vez que essa glocalização é expansiva, já estamos, em termos históricos, numa outra condição. A condição propriamente local. A condição local da história. E vocês viram, nós falamos do telefone de base, telefonia celular, televisão, rádio, internet, web, enfim. Nós temos diversos tipos de glocalização. Vamos traduzir. O local radiofônico, o local televisivo, o local da internet, o local da telefonia celular, o local de diversas naturezas. Se concentram formas de glocalização, mais em algumas partes do mundo, em outras menos. Enfim, numa residência é possível que várias formas de glocalização coexistam. Num automóvel, em qualquer outro lugar que o corpo habite, pode haver mais de um ou dois tipos de glocalização. Esta convivência de formas de glocalização num mesmo espaço e abertamente, de forma espalhada pelo globo, estabelece uma condição de excesso de glocalização. E a história não vai parar. Amanhã a televisão pode desaparecer, o rádio. O local tende a ser preservado. O esquema estrutural imanente, que significa o vínculo inextricável entre o local em que o corpo está, e corpo é mercado, e o global, a rede, que é instrumento de expansão de conteúdo
para todos os mercados. A globalização excessiva já demarca um outro patamar tecnológico da história humana, neste sentido comunicacional. Eu chamo a este estado de excesso da globalização de, uma vez que é Estado, não se trata de um processo, porque então temos globalização, trata-se então de glocalidade. A glocalidade não nomeia o que acontece com um local que foi, de alguma forma, enredado pela rede comunicacional, voluntariamente por nós. Quando compramos o equipamento, quando adentramos a rede, quando firmamos a compra de um pacote para acesso e assim por diante. A glocalidade é um conceito para nomear o estado de excesso de globalização no planeta. A glocalidade é um estado generalizado da condição local. E eis que, portanto, se a história entrou na sua condição local, se todos os contextos de vida hoje estão localizados, se a rede, seja ela qual for, está de alguma forma perpassando, vigiando, monitorando, ouvindo nossos rastros, nossos percursos, nós já estamos numa outra civilização. A civilização que passa pelo local em que estamos, passa pela residência agora de vocês, pelo escritório agora de vocês, onde vocês estejam em situação móvel, captando esta conversação, esta interação nossa, esta civilização, traduzida como um processo civilizatório que nos enreda, já se caracteriza integralmente pela comunicação eletrônica, carregando nas tintas, como um processo de totalidade, de totalização, portanto, de alguma forma, totalitário. Esta civilização global estagia historicamente na sua fase digital e interativa. E mais, na sua subfase algorítmica e plataformizada. Esta condição global, galvanizadora de um processo civilizatório inteiramente reestruturado, pendurado nas tecnologias digitais e interativas hoje, é atravessada pela aceleração. A aceleração é um eixo articulatório pelo qual nossa existência, nossa vivência cotidiana se realiza. E isso me possibilita reconhecer que, além da condição local, da história e da experiência humana, nós temos algo mais complexo no horizonte, que é a dromocracia cibercultural. A dromocracia cibercultural. Dromos é um prefixo grego para
se referir à rapidez, corrida, ou espaço da corrida. E por aí vocês têm o abraço à noção de velocidade. Pouco mais adiante, vocês podem ter, de forma articulada na metáfora, habilidade, agilidade, capacidade, enfim, mais no sentido figurado. Essa matéria lembra Paul Virilio, pensador francês, arquiteto, urbanista, especialista em história militar, de saudosa memória. Dromos, dromocrático, dromocracia. Tudo isso tem a ver com velocidade, como vetor, como eixo articulatório da vida social em todos os segmentos de atuação. É uma condição da época que nós sejamos exigidos de forma compulsória na nossa dromoaptidão, capacidade de ser veloz num primeiro momento, mas de absorver, internalizar, incorporar o imperativo da época, imperativo dromocrático da época, nas nossas ações. A dromoaptidão. Glocal. É o valor exigido de cada qual. Todos e todas, de alguma forma, somos convidados a assumir a dromoaptidão local, a capacidade de se articular bem, com agilidade, nos elementos tecnológicos, comunicacionais da nossa época. Cibercultura. Nome que, de alguma forma, atualiza o melhor reconhecimento da fase atual do capitalismo. Transfronteira. O termo sociedade, de alguma forma, tem a ver com um espaço geográfico específico, com fronteiras, e a noção de cultura. Transfronteira, de alguma forma, é mais adequada para poder apreender esses processos que atravessam de forma diferenciada todos os países. Dromocracia cibercultural. Uma forma de organização social marcada pela velocidade, com base em tecnologias cibernéticas, com base em tecnologias digitais e interativas. E eu acabei de me referir no cruzamento entre glocal e dromocracia cibercultural. Nós temos uma dromocratização das nossas vivências, dentro e fora da esfera do trabalho, na esfera do lazer, do tempo livre, não importa. Estamos sempre, de alguma forma, tentando dar conta da aceleração exigida, tentando dar conta de um tempo que sempre consideramos um tempo atrás do qual estamos correndo. Há sempre uma falta. Estamos sempre atrás do tempo. Não há democratização da vivência sem defasagem, ao menos no plano subjetivo,
na sensação também de que estamos sempre atrás dos processos. É uma avalanche sociotecnológica. É um processo acachapante que consegue matriciar todas as áreas de atuação. Digamos, uma matriciação técnica e tecnológica, esta a do glocal, da glocalização e da democratização vinculadas, uma matriciação na qual, em termos de organização societária, se insere a administração como área de conhecimento, campo de atuação e vetor de organização da sociedade. Desde os anos 40, pelo menos, a computação, com sua sub-área de tecnologia da informação, matriciou a administração sob a promessa da eficiência, da agilidade, da produtividade maior. E como a educação, o direito, todas as demais áreas de atuação, hoje, a mensagem autocrática da época é: ou a administração é glocal, ou não é. Ou a administração é democrática, ou não será. Digo a administração, vocês conhecem a matéria e eu tenho que ouvir vocês, portanto, como eu disse lá no início, na inversão. Vocês são os professores e professoras. Devo ouvir. Apenas registro que aí, nesse contexto em que a que me referi, é que se insere a administração de processos, de estratégias e metas, a administração de recursos, a administração de pessoas, a administração da qualidade dos resultados. Nas empresas, no Estado, nas instituições do terceiro setor, nas ONGs e assim por diante. A administração, ao longo do tempo, no arco do qual referimos o glocal e a democratização da vida, a administração passou por diversos estágios e teve que ligar sua existência a esses fatores. A administração precisou lidar, de alguma forma, com tudo aquilo que recontextualizou desde o início, desde o final do século XIX, início do século XX, quando começa a história progressiva da globalização, para sobreviver. A administração teve que lidar com isso. Passou, então, ela pela informatização, pela automação, pela ciberespacialização, pelo ciberespaço, digamos, da internet, da web. A administração passou pela digitalização documental e agora passa pela algoritmização, pela plataformização. E, obviamente, precisou usufruir do downsizing, o processo progressivo de miniaturização
das tecnologias. Todas elas, mas estamos falando das tecnologias digitais, antes, comunicacionais, no seu braço digital e interativo. Downsizing, a miniaturização institucionalizada pelo mercado, grandemente bem-sucedida, obviamente, pela adesão de massas e massas de consumidores no mundo inteiro. Downsizing, que operou a culminação nesses aparatos que temos vinculados ao corpo. Celular, o tablet, o notebook, o netbook e assim por diante. E me refiro a isso especificamente para reconhecer e lembrar, talvez mais lembrar. Nem sempre, nesse contexto sociotecnológico em que se insere a administração, qualquer forma de administração como processo, nem sempre a globalização, em sua forma mais recente, por exemplo, a informatização, a automação, a digitalização, nem sempre a globalização cumpriu sua promessa de agilização, de democratização, portanto, de fluência de processos administrativos e operacionais. E essa lacuna evoca a burocratização. A burocratização em todas as suas dimensões. Planilhamento compulsório, exigência de relatórios em excesso, formação de barreira eletrônica entre clientes e a alta gerência numa empresa, etc, etc. Vocês conhecem melhor tudo isso. Esse tema é ultra relevante. Porque burocratização não é somente entrave, lentidão, prejuízo. Onde há burocratização, há violência contra direitos. Ali onde há a burocratização, há algo a ser libertado. E não raro, nesse miolo, há direitos olvidados. Então, a administração se vê numa armadilha constante. Estou aqui apenas a lembrar. Questões que são, de alguma forma, evidentes. Faço questão de colocar na mesa, porque elas não o são. Estão na ordem do dia. A administração não pode deixar de se localizar. E isso precisa ser feito da melhor forma possível, escapando de ser ela, a administração, capturada pela sedução burocrática, às vezes involuntária. Estas considerações me fazem evocar o nosso momento político.
não só no Brasil, mas no mundo. Falarei de forma geral. E o mais importante da minha fala vem agora. Em forma de pergunta: como, no fluxo da globalização compulsória e da democratização alargada como valor, democratização e globalização de todos os processos, dentro e fora do mundo do trabalho, dentro e fora do mundo do lazer e do tempo livre, do campo à cidade, da cidade ao campo. Como, no fluxo da globalização e da democratização, a administração pode colaborar para a preservação e o aperfeiçoamento da democracia como valor universal. E aí se implica tanto a democracia em âmbito formal, como Estado de Direito, quanto a democracia concreta, cotidianizada, na forma da democratização dos processos diários nas relações sociais e pessoais, dentro das empresas e na vida em geral. Como a administração, que não pode evitar a globalização, que não pode deixar de ser democrática, que deve fugir da burocratização, porque ela vitima direitos. Como a administração recontextualizada nesse cenário social histórico traçado pode contribuir para a democracia no nosso país. Onde o nosso corpo está, onde a consciência atua, com tecnologias digitais ou não, de forma localizada ou não. Exatamente onde está um corpo, onde está o contexto local, está a chance de afirmação do valor da democracia como paradigma de vida e transformação de baixo para cima da nossa existência, em convívio. Caso contrário, nada vale a pena. Nada diz respeito ao valor da vida. Muito bem. Em síntese, a minha mensagem desta noite para vocês. Se bifurca e, ao mesmo tempo, conflui. A administração está inteiramente localizada e submetida à lógica democrática. Não tem mais volta. E nesse contexto, afirma-se as nossas chances de existência justa, democrática, mais igualitária. Na administração
desburocratizada, em contexto de localidade inelidível, que não se pode mais abolir, em prol daquilo que deve nos envolver. Nunca foi tão importante isso. Daquilo que deve nos envolver, muito mais robustamente, em prol, em prol da democracia como princípio sine qua non e valor universal. Muito obrigado. Professor, eu vou, num ato de vaidade muito grande, né, considerar e matar todos que nos ouvem agora de inveja, dizendo que eu tenho como meu orientador de doutorado. E que é uma honra tê-lo como meu mentor, como meu orientador, como aquele que me desafia com esse valor crítico, com essa provocação genuína de 20 anos de pesquisa. Não são 20 dias, não são 20 meses, são 20 anos de pesquisa. Professor, eu vi e tento resumir para lhe dar o maior tempo possível nesta noite, por uma reflexão adicional. Eu vi as contribuições de João Hermógenes, de Igor Laguna. João Hermógenes voltou depois novamente com uma consideração adicional muito curiosa, de Maurício Mendes e de tantos outros que, no nosso chat, consideravam elucubrações, pensamentos, buscas de respostas. E eu apontei, visitando estas perguntas que me chegavam, essas considerações que me chegavam, e fazendo uma ponte entre estas ansiedades que reverberaram da nossa audiência, com aquilo que o senhor falava, eu vou buscar concluir alguma coisa num atrevimento enorme, porque é impossível compendiar em tão pouco tempo tantas reflexões. As suas provocações, elas são repletas de conteúdo que tem a ver com a vida humana. Quando o senhor usa o termo processo acachapante é ato de violência que põe em risco a liberdade. Porque quando o senhor considera a cultura cibernética, a velocidade como elemento de valor, a velocidade destacando, não sei se esta consideração se aplicaria, mas o veloz é sempre melhor nesta cultura, né? O lento é apático, o veloz é valoroso. Uma cultura que valoriza a velocidade certamente distingue, recorta, seleciona, predica como instrumento de valor aquele que, ainda que, e aí é uma relação minha, ainda que sem conteúdo, aparente ser capaz de digerir, de atender, de consumir, de interagir, de responder com maior velocidade. Daí eu fico imaginando o quanto esta velocidade que tramita na superfície acaba corrompendo direitos, decisões de todas as esferas, no ambiente da gestão corporativa, no ambiente das decisões do judiciário, o quanto a velocidade coíbe o homem ao enfrentamento com a sua limitação de decodificação, de entendimento, de racionalização processual, de amadurecimento de propositura, de conclusão assertiva, ao ponto de praticar injustiças, ao ponto de praticar violência sobre aquele que, por ser lento, não será ouvido, ou que, por ser rápido, será entendido como verdadeiro, ainda que seja indouto, ainda que seja insuficiente, ainda que seja inconsistente. Trazendo ao mundo dos mortais, dos comuns, eu lembro que muitos que nos ouvem agora realizam reuniões cuidando, fiz até um textinho aqui para não perder, professor,
realizam reuniões cuidando de filhos, pagando contas, consumindo produtos, se expondo constantemente a excessos, a riscos e oportunidades que depois são percebidas como inconsistentes, como nebulosas, como armadilheiras. Eu tenho percorrido os postos de gasolina em busca de centavos a menos para abastecer o carro e tenho me sentido muito abusado, professor, por ver placas gigantescas com preços que me atraem, mas quando eu abasteço, eu vejo que o preço é outro, porque aquela placa é só para o dia tal, com aplicativo tal, com cartão de fidelidade XYZ, e eu não tive a velocidade necessária para decodificar que todo aquele ecossistema de lógicas, de digitalização, estava composto num processo decisório de abastecimento de um automóvel. Professor, eu lhe pergunto, o senhor usou termos totalitários, aceleração. Professor, eu lhe pergunto, se as suas considerações no ambiente da pesquisa lhe permitem nos dar um pitaco, uma degustação do que eu sei que é bola de cristal, e a ciência não lida bem com projeções como bola de cristal, ela estuda recortes do experiencial humano, os recortes dos objetos do experiencial humano. Mas, professor, o homem tem condições de reunir dromabilidades capazes de suportar este cenário acachapante, dromocultural, de maneira a preservar aquilo que nos faz sinônimos de humanidade, que visita generosidade, temperança, moderação, sensibilidade ao alheio, ao incapaz, ao que não tem a mesma condição que se tem. Aonde fica a humanidade ou aonde fica a humanização num processo onde o cruzamento de dados e a velocidade nos atropela? Eu não sei se esses conceitos que considerei agora são assertivos dentro do seu experiencial e do seu estudo. Mas eu gostaria, e já fiz, enquanto o senhor falava, negociei com o Tiago, que nós não vamos mais participar, professor, nós queremos ouvi-lo. E se o senhor nos entregar a palavra, faltando apenas 5 minutos para as 8, ou seja, 8h55, estaremos muito satisfeitos por não ter atrapalhado as suas palavras finais, certos de que elas são mais importantes do que quaisquer outras que poderíamos dizer, por mais eloquentes que fossem. Devolvo-lhe a palavra, professor Trivinho. Muito obrigado. Muito bem. Fico bastante satisfeito com os seus comentários. E eu concordo com todos eles. Eduardo. Vou fazer uma consideração para finalizarmos o nosso encontro, retomando uma primeira inserção sua agora, nessa sua argumentação. As nossas chances de ascensão social numa civilização dromocrático-glocal estão na velocidade. Estão, como você disse, em fugir do ser lento, porque o imperativo social assim o determina. E, portanto, em ser dromoapto.
dromoapta. Não obstante, eu lembro uma expressão lapidar de Paul Virilio. Velocidade é violência. Uma organização societária dromocrática e que se utiliza do glocal, da glocalização, para se consolidar, se expandir, se enraizar. Uma organização societária, segundo o eixo da velocidade, como o eixo articulatório, é contra o humano. Não é contra a humanidade. É possível que a dromoaptidão glocal, como forma de relação com o mundo, o ser dromoapto, de forma glocal, na relação com o mundo, com a cidade, com as outras pessoas, enfim, consigo mesmo. A dromoaptidão glocal é possível que concorra para realizar atos humanitários. E quantas vezes não temos que correr para salvar uma vida? Aquilo de que estamos tratando tem várias dimensões, tem vários ângulos. O médico, se não é veloz, pode colocar em risco a vida de um paciente. Se agentes de salvaguarda numa cidade não utilizam equipamentos eletrônicos para serem velozes no salvamento de vidas, depois de forte chuva ou em qualquer outra circunstância, coloca a vida em riscos, vidas em riscos. Isso precisa ser, obviamente, notado. Não colocado em patamar absoluto. Estou aqui registrando que isso existe, é operacional, se serve de todos os recursos tecnológicos de velocidade existentes para fazer acontecer resultados que salvam vidas. É possível, pela dromoaptidão local, exercitar a generosidade. Não é uma exceção. Não obstante, no que tange a teoria sobre o glocal e a teoria sobre a dromocracia cibercultural, estes aspectos operacionais de utilização instrumental e pragmática dos recursos existentes são uma evidência. Não é, portanto, em termos estruturais, de um ponto de vista crítico, o mais importante para a apreensão do fenômeno na sua integralidade social histórica. Porque essa envergadura de visão, obviamente, exige que a gente apreenda os processos, fenômenos e tendências no seu diapasão temporal mais alargado. Menos pragmático, menos instrumental. A dromoaptidão glocal
como tipo psíquico, como padrão corporal, como subjetividade de mundo, na relação com a alteridade, na relação com os outros, na relação com a cidade, na relação com tudo aquilo com o que queremos entrar em relação. A dromoaptidão glocal pode ser instrumentalizada para todos e quaisquer aspectos que queiramos. Não obstante, há um custo. Como eu disse, velocidade, lembrando Paul Virilio, é violência. Não há possibilidade de que nós incorporemos o valor dromocrático, o valor da velocidade, o valor epocal do ser veloz, incorporemos sem consequências. Nosso corpo não aguenta velocidade crônica, ou seja, não aguenta ser dromoapta todo o tempo. E às vezes isso se coloca no lazer, no tempo livre, não somente na produtividade requerida no campo do trabalho. E então começam a surgir dromopatologias. As patologias típicas da era da velocidade, marcada por redes de comunicação de todos os tipos. Lesão por esforço repetitivo, depressão por não atingimento de metas, o princípio de desempenho de que falava Herbert Marcuse, transtorno obsessivo-compulsivo, enfim, várias dromopatologias. Quer dizer, nós podemos vincular essas patologias à exigência de desempenho, produtividade, portanto, de incorporação da velocidade como valor da época. Eu não separo. Aliás, eu vejo tudo misturado. E o Glocal é um exemplo disso. Eduardo, é com você. Eugênio Trivinho, eu quero recomendar a todos que nos ouvem que busquem informações relativas aos cursos, aos livros, às oportunidades de saber mais sobre toda contribuição de produção acadêmica, científica que o senhor tem e que está à disposição tanto nas publicações como na direção, no comando, na ministração das disciplinas que estão sobre a sua responsabilidade na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Eu sou grato pela sua presença. Eu sou grato e enalteço a generosidade do seu compartilhar. Eu entendo que quem se dedica a um tema por tão longo período e entrega com a prontidão cronológica, temporal, a pontualidade extrema de cada tomada e devolução de palavra, mostram um respeito, uma cultura respeitosa, uma cultura não violenta, pacífica e pacificadora, que serve de modelo a todos nós, administradores, que como chamamento basal temos organizar, planejar, dirigir e controlar. E segundo a metodologia que eu desenvolvi, inovar,
de maneira integrada, harmoniosa, a bem da administração que tem por objetivo servir a humanidade e não se servir dela. Eu agradeço em nome do GEAP, eu lhe agradeço em nome do Conselho de Administração de São Paulo, a sua presença, a sua contribuição. Agradeço o tempo de todos que nos acolheram localmente nesta noite e devolvo para as considerações finais a palavra ao nosso anfitrião, o Tiago. Boa noite, Tiago. Boa noite, professor Eduardo, obrigado. Gratidão também pela sua apresentação, professor Eugênio Trivinho. Fiquei aqui como um bom aluno, ouvindo aqui atentamente, acompanhando aqui a nossa audiência. E foram muitos os elogios, você pode acompanhar aqui junto comigo, algumas pessoas parabenizando. Enfim, gratidão pela sua aula. Espero tê-lo aqui conosco em uma outra oportunidade, quem sabe até presencial ou participando de uma das reuniões aqui do grupo de estudos do professor Piedade. Então fica aqui o meu agradecimento em nome do CRA também, a sua apresentação. Lembrando para quem está nos assistindo, se você perdeu algum trecho dessa transmissão ao vivo, ela está sendo gravada, então assim que a gente encerrar, ela vai ficar disponível aqui para vocês compartilharem e assistirem novamente ou assistirem um trecho que vocês perderam a qualquer tempo. Bom, então passando para a parte final aqui dos nossos recados institucionais, já colocamos aqui no nosso chat o link de acesso para o certificado de participação, então é só digitar o seu CPF que você já vai marcar sua presença e solicitar o seu certificado. Pelo que eu estou vendo aqui, todo mundo conseguiu, né, solicitar com sucesso o seu certificado. Lembrando, pessoal, também que se tiver alguém aqui que não participa ainda, que não é inscrito no nosso canal, aqui no canal a serviço da administração, venha fazer parte aqui do nosso grupo de pessoas que sempre busca conhecimento através desse canal. É só se inscrever, ativar as notificações que vocês vão sempre receber esse conteúdo que a gente transmite aqui online. E não é só webinars. Se vocês fizerem um tour aqui pelo nosso canal, vocês vão ver que tem muitos outros conteúdos, editorias específicas, entrevistas, né, que são gravadas com diversos executivos, profissionais, né, da área da administração. Então, vale a pena vocês fazerem esse caminho aí pelo nosso canal para conhecer os demais conteúdos. Também gostaria de pedir o joinha, né, aquele famoso like aqui no nosso vídeo, para nos ajudar ao conteúdo aqui ser relevante para o YouTube. Bom, e vou me despedir aqui de vocês, dando uma olhada aqui no nosso chat agora, vamos ver quem está por aqui. O Márcio Giovanni, parabenizando aqui pelo nosso evento. O Alexandre Gomes também, parabenizando o grupo e o CRA pela realização. Conceição Almeida, ver quem mais está por aqui. O Fábio Leal Rocha, batendo palmas aqui para a apresentação do professor Eugênio. Robesval Silva, agradecendo, boa noite, Robesval. Boa noite também a Conceição Almeida, ao Comex Rodrigo, ao Alexandre Gomes também. Enfim, gratidão por toda a audiência de vocês. Continuem no nosso canal. Como eu disse, tem muito conteúdo aqui para vocês. E em breve estaremos de volta aqui com uma nova apresentação e evento para vocês, com certeza. Um forte abraço, obrigado pela audiência. Tchau, tchau.